Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não a nós não, nós não somos merecedores de ser adorados. Somente ao Senhor Jesus, ao Rei da Glória, a Ele seja toda exaltação, todo louvor seja dado a Ele. Nós não podemos tirar o mérito do que Jesus Cristo fez por nós. Por amor a muitos, Ele se entregou naquela cruz, se esvaiu, por amor a mim e a você. E como que eu posso agora dizer que vou adorar outro Deus, vou constituir um outro Deus, porque esse foi o Deus que me livrou do pecado, das mãos fortes aí de Satanás? Não tem como. E é sobre isso que nós vamos meditar nesse dia. Esse devocional é um devocional polêmico, mas também é ao mesmo tempo muito esclarecedor. E eu já peço a Deus para que Ele abra os teus olhos, que verdadeiramente as escamas dos olhos caiam e que o Espírito Santo que habita em nós possa revelar a você e a mim esse Deus verdadeiro, esse Deus que sara a nossa terra, que nos purifica de todo o pecado, que traz paz para a nossa alma batida, que nos faz ser seres humanos melhores aqui na terra. Talvez hoje você tenha andado no engano, talvez hoje você tenha andado segundo o padrão do mundo aí fora, mas Deus quer se revelar a você de uma forma única, de uma forma verdadeira. Então eu peço a você, que você já se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha aí, compartilha essa mensagem com o maior número de pessoas possível, irmão. Para quê? Para que a mensagem de Jesus chegue aos corações e que vidas venham ser libertas em nome do Senhor Jesus. E fica conosco até o término dessa mensagem, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Já pegou sua Bíblia aí? Então vamos lá. Salmo 115. Honras somente a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam seus pés, não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se-lhe semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Eu queria fazer esse devocional, se a pastora permite, de uma maneira diferente.
faz esse devocional hoje de forma textual, ou seja, a gente meditar aqui, a pastora fez a leitura, e a gente meditar aqui e discorrer sobre o assunto, sobre cada versículo, porque é muito enriquecedor, irmão. Aqui tem um conhecimento aqui amplo a respeito da persona de Deus, né, como Ele age, com relação às questões de ídolos, o porquê da idolatria, ela acaba sendo conflitante entre os evangélicos, católicos, espíritas, pessoas de Umbanda. Então, o intuito aqui não é, primeiramente, de denigrir a imagem de ninguém, a adoração de ninguém. O intuito aqui é de realmente a gente meditar na palavra de Deus. E a palavra por si só, irmão, ela mesmo, ela salta aos nossos olhos, no nosso coração, trazendo entendimento. E isso é libertador para o seu povo. Aquele que verdadeiramente crê na Bíblia como manuscrito da palavra de Deus, embora ela foi escrita aí por 44 autores, ela foi, né, inspirada por uma inspiração divina. Quando você vem meditar na Bíblia e começa a entender, você vê que isso não é um livro qualquer, não é um livro comum como você compra aí e adquire em qualquer livraria, não. Aqui você tem 66 livros, né, em um único livro, né? São 66 livros aqui dentro, né, escrito por inspiração divina. E quando você olha e começa a entender, você vê a união perfeita, a harmonia que há nesse texto. É impossível, sabe, irmão? Eu cheguei à conclusão que é impossível da mente humana criar algo semelhante dessa magnitude. E outra, a gente sabe, irmão, que qualquer inverdade, ela não se perpetua por grande tempo, né? Se houvesse alguma mentira, alguma inverdade na Bíblia, ela já tinha caído há muito tempo por terra, né? Fato é que está aí há milhares de anos, né? Jesus Cristo que dividiu o século antes e depois de Jesus Cristo, e a palavra dele reina para todo sempre. Então vamos lá, vamos meditar, se a pastora assim permite. Sim, vamos lá. A gente vai discorrendo aqui a respeito do contexto do Salmo 115. Aqui no título da minha Bíblia já começa dizendo que o único Deus verdadeiro. Então aqui o autor, né, da King James, a King James, que é uma Bíblia que tem aí mais de 400 anos, né, foi traduzida ali por verdadeiros teólogos, pessoas que estudaram muito ali a palavra de Deus, e eles debruçaram e buscaram manter ali bem na linha dos manuscritos do verdadeiro. Então ela que se aproxima, a King James é uma das Bíblias que se aproxima mais próximo aí da palavra de Deus, na genuidade, né, da veracidade, né, do que foi escrito. Então, aqui no versículo 1, começa dizendo: não a nós, né, não a nós, mas o Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Ou seja, o autor aqui, ele vem, né, dizer que a toda glória, né, toda exaltação seja dada a Deus, não a nós, não a homens, não a metal, pedra, pau, barro. Isso tudo é criação de Deus, o céu, a terra, o que está debaixo da terra, todo o firmamento, né, o ar que nós respiramos, essa natureza linda, exuberante, tudo é criação do Senhor, foi Deus que criou. E aí, como você pode pegar algo que Deus criou, né, e aí você fazer um Deus do próprio Deus? Não tem muita lógica. Foi a mesma coisa que ocorreu lá no Egito, né, quando no deserto, quando o povo, Deus livrou eles da escravidão, né, o Deus Horus, que era o Deus do faraó, não conseguiu livrar o povo das pragas, né, daquela situação. Deus fez, né, o mar se abrir, né, porque Deus, ele tem esse poder sobre a natureza, fez o povo passar seco, né, fez água brotar da rocha, mas chegou um momento em que eles, ali Moisés se ausentou, né, para falar com Deus, e o povo ali fundiu um bezerro de ouro, né? Eles não sabiam o que fazer com tanto ouro, né, porque Deus ali livrou eles da terra da escravidão, e eles não foram a mão banana, né?
Deus ainda proveu toda a riqueza para eles. E ali eles fizeram um bezerro de ouro. E ali o Senhor disse para Moisés: olha, desce lá embaixo, porque o teu povo, né, tem se corrompido, tem levantado outro Deus. Então a gente vê que essa questão aqui, né, o amor, a fidelidade, né, ao Deus único e verdadeiro, vai trazer bênção, né, vai trazer prosperidade, vai trazer uma vida sadia. Você vai sentir a presença, a glória de Deus agindo na sua vida, né? Porque tem muitas pessoas que dizem: eu não sinto a presença de Deus. É porque verdadeiramente ela está dando atribuições a outras coisas, ela não está se dedicando literalmente a adorar ao seu Deus vivo, né? E Deus não divide a glória dele com ninguém, fica bem claro aqui, né? Ele é único, né? Sim. Então, no verso 2 vai dizer: por que questionam as nações? Onde está o teu Deus? Essa é uma característica que a gente vê lá já desde o Jardim do Éden, né? Quando a própria serpente, ela indagou a mulher, né? Assim que diz o teu Deus, não comerás do fruto, né, que está no jardim. Ela falou: não, Deus deu liberdade para a gente comer de todo o fruto aqui, menos aquela da árvore que é da árvore da vida, né? Aí ela disse: mas ele diz isso porque sabe que se você comer, você vai se tornar tão conhecedor quanto ele do bem e do mal. Então, Satanás, né, e seus demônios, ele vem com esse intuito de sempre questionar as coisas de Deus, de colocar em dúvida, né, de colocar em xeque as coisas. Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que o seu Deus existe mesmo? Né? Cadê o seu Deus? O nosso Deus está no céu, né? Ele governa sobre todas as coisas. O justo viverá pela fé. E o que é a fé? É aquilo que eu espero que vai acontecer. Eu não vejo, mas espero que vai acontecer. É você crer no invisível. Quando Jesus, né, ressuscitou e apareceu a muitos, Tomé, né, ele quis tocar nas feridas. Olha, eu só acredito se eu tocar aqui nas chagas de Jesus, né? Eu preciso tocar e ver, sentir, né? E Jesus apareceu ali para os seus discípulos e disse, né? E agora, você crê? Porque tocou, você crê, Tomé? Ele diz: bem-aventurado, ou seja, feliz aqueles que não viram, mas creram, né, no Senhor Jesus, creram na mensagem, irmão. Então a gente crê que a gente não precisa tocar, apalpar, que não há outro intermediador senão o nosso Deus, senão o Espírito Santo, né, que habita em nós. E aqui você pode comentar também, irmão, se você quiser, aí fica à vontade, eu estou discorrendo aqui, né? O interessante também é que as pessoas só vão perguntar quem é o seu Deus, onde está o seu Deus no momento da sua dificuldade, né? Então é algo que veio no meu coração quando o pastor estava falando, o pastor Rodolfo. Porque se a pessoa ela questiona onde está o seu Deus, quando você está tudo bem, quando você está avançando, quando você está de boa, e quando você está se sentindo bem, quando está tudo dando certo, você até quer que as pessoas venham perguntar: cadê o seu Deus? Que olha como meu Deus é maravilhoso, olha como meu Deus é soberano, porque aí a gente quer falar. Mas eu quero dizer para você, seja forte, porque nesse momento da adversidade, que questionarem aonde está o teu Deus, que Deus te dê força, te dê coragem, te dê ousadia, para mesmo que esteja tudo contrário, falar assim: eu continuo crendo no meu Deus, porque Ele é maravilhoso. A gente vê que assim, você buscar o Deus único, né, essa fidelidade ela vai ser geradora de bênção sobre a nossa vida. Sim. A gente vê aqui que o Senhor, Ele é invisível realmente, né? O Senhor, Ele é invisível, mas nós sentimos a presença dEle. Sim. Né? A gente vê que Ele é sensível e imutável, né? Os ídolos, ao contrário, os ídolos pagãos, eles são visíveis, né? São feitos de pau, pedra, metal, né? De gesso, né? Mas absolutamente desprovido de poder, né? Desprovido de ação. Nós vamos ver aqui no decorrer do contexto o que a própria Bíblia fala nesse capítulo aqui, né? Então ele diz aqui, ó, no verso 3, né? Nosso Deus está no céu, tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. E nós temos visto isto,
né? A palavra de Deus tem se cumprido. Há muitas profecias que se cumpriram, né? E outras que vão se cumprir. A gente vê que a Bíblia mesmo ela é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Que no final do tempo ia haver rumores de guerra, fome, pai contra filho, filho contra pai, né? Casamentos sendo, né, destruídos. A gente vê que ia ter homem com homem, mulher com mulher, é o que mais tem hoje, né? O povo está perdido longe de Deus. A gente vê que tudo isso está acontecendo e o que Deus realiza na nossa obra, essa obra de poder, de milagre, irmão. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê o milagre de Deus todos os dias, né? Você é uma criação divina do Senhor, né? Como que pode, né, a mulher dar à luz a uma criança? A gente estava falando a respeito daquilo, só a gente olhar para o nosso corpo, né, para o ser humano em si, tudo é perfeito, não poderia culminar para aberração, mas tudo que Deus criou é bom, irmão. No verso 4 vai dizer: os ídolos deles são prata e ouro, as obras das mãos humanas. Então, você vê que, assim, muitos desses ídolos que estão aí, eles são criação humana, não tem poder nenhum, não tem, sabe, a não gente pode mudar o destino de ninguém. Não pode. As pessoas, elas usam os ídolos como ele sendo um intermediador, né, como uma representação de intermédio a Deus. As pessoas dizem que não adoram, mas seguem eles de uma forma exacerbada, fazem de tudo, né? A pessoa fala, muitas das vezes, as pessoas se defendem e falam o seguinte: olha, é só uma imagem, para mim não tem ali, eu sei que não tem poder, eu sei que não tá ali, mas a pessoa, ela sempre quando ela quer ali falar com Deus, muitas das vezes ela usa aquela representação daquela imagem como interlocutor, como se aquilo fosse o caminho a Deus. Só que não é o único caminho, a verdade, a vida. O único intermediador entre nós e Deus é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta eu olhar, eu ter aquela representação na minha casa e eu estar naquele momento de aflição e eu olhar para aquela representação e falar, né, representação ali tal, né, me ajuda, fala com Deus, para que Deus me ouça, para que Deus venha em meu favor. Não precisa disso, né? A gente vai ver aqui no verso 5, que é justamente o que a pastora está dizendo. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas são pobres de ver, né? Então a própria Bíblia se justifica aqui, dando continuidade. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite da sua garganta. Sejam, olha só para você ver agora, ele mostrou todas as características de um ídolo, né, que é uma estátua, algo do tipo. E agora, olha só para você ver o que Deus fala com a pessoa que adora essas imagens, enfim. No verso 8: sejam como eles quem os fabrica, e todos os que neles depositam sua confiança. E literalmente, irmão, literalmente, quando eu vejo isso, essa palavra aqui, ela é verdadeira demais, porque as pessoas que hoje adoram essas imagens, né, esculpidas por mãos humanas, elas não conseguem ter, no final do dia, esse gozo, essa felicidade plena, né, essa conexão com Deus, de sentir a presença de Deus verdadeiramente. Eles estão ali praticamente que cumprindo um ritual, né, um protocolo estipulado por homens, são praticamente que robozinhos na fé, né? As orações são todas repetidas, você vê em casamentos, em eventos fúnebres, né?
é uma repetição, pegam umas folhinhas e vão lá recitar, né? E é o que acaba acontecendo no final do dia. A pessoa não consegue ela ter essa conexão com Deus Pai, né? Porque o véu se rasgou de cima a baixo, né? Ninguém mais nos representa diante de Deus, senão o Espírito Santo, que é o nosso interlocutor, o nosso intermediador entre Deus Pai. Ele habita dentro de nós. Então você tem acesso todo dia, 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, acesso a Deus, né? Então não precisa a sua oração ser de vã repetições, você pode dialogar, né, a Deus como Deus Pai, como um amigo, né, como uma pessoa que você quer se abrir, né? E você pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Mas as pessoas que no final do dia depositam a sua fé nesse tipo de escultura e amuletos e outras coisas mais feitas pelo homem, são misticismo, né? Que no final do dia não contribui, né? Faz com que você se afaste de Deus e você acaba se tornando uma estátua, você acaba se tornando mudo, cego, né? Não vê, sua visão acaba sendo limitada, ou seja, todas essas características aqui da estátua, a pessoa acaba adquirindo para a vida dela. É por isso que você não consegue ter acesso, né, a uma pessoa idólatra, porque ela está cega, ela não consegue. Já vi caso da pessoa falar assim, esse pastor aí é um charlatão, né? O próprio pai falando para o filho, né, que o filho estava caminhando na fé. E aí eu quero conversar com o seu pastor, né? E aí tá bom, pegou e foi conversar com o pastor, né? O pastor foi na casa dele e aí falou assim, eu queria que você falasse para mim, né, e mostrasse para mim na Bíblia a respeito da idolatria. Onde está na Bíblia isso, que Deus é único, que Deus, né, do jeito dele ali, ele se expressou, o pastor entendeu e ele disse, né, o que você acha, né? O que você acha? E o pastor falou assim, eu não acho nada. Mas você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Ele falou assim, eu creio. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. E aí você pagou, né, diversos ali capítulos, versículos, Salmo 115, Deuteronômio 13, 23, né? Você pagou diversos versículos que falavam a respeito disso, né, que ilustrando para ele, mostrou para ele. Ele falou, tá bom, obrigado. E aí o pastor, depois de um tempo, foi conversar com o filho dele, ficou meio sem entender, né? Conversar com o filho dele, e aí ele perguntou, né, e seu pai e tal? Foi esclarecedor para ele a conversa que a gente teve? Aí ele falou assim, não, falou que você é um charlatão. Então assim, a pessoa, ela pode ser, às vezes, olhar na palavra, ver que está escrito aqui, né, como tem agora muitos irmãos aí, né, do catolicismo romano estudando a Bíblia, mas quando chega nessa parte aqui, pula o capítulo. Porque, irmão, não tem como você ler esse capítulo aqui, assim como eu fui muito tempo do catolicismo romano, e isso aqui não te confrontar. E aí você vai ficar no quê? Né? Você vai se basear naquilo que seus pais, a geração que veio de geração em geração, trazendo esse costume, paganismo para a sua vida, ou você vai acreditar em algo verdadeiro e sublime que está há mais de 2022 anos e não muda? Aí fica a critério seu, a decisão é sua. Eu fiz a minha escolha, eu fui a ovelha que saiu do aprisco e decidi andar nesse caminho. Hoje eu falo para você, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Porque eu vejo que a presença de Deus é real, que Deus habita, né, na nossa vida, e é tão bom sentir a presença de Deus, irmão, ter essa conexão com Deus Pai. Então, aqui no verso 9 vai dizer, confia no Senhor, Israel, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo. Ou seja, irmão, a Bíblia é bem clara, está dizendo aqui, confia no Senhor, somente a Ele, não tem outro intermediador, não tem outro Deus. E quando você confia nele, Ele é o seu escudo, Ele é a sua proteção, Ele é quem é o seu auxílio, sabe, o seu socorro bem presente na hora da angústia, né? É por isso que muitas pessoas aí sofrem, né? Porque que estão seguindo um protocolo ali, um ritual, que no final do dia não vai contribuir nada,
né? Você continua tendo problema em diversas áreas, sua vida não rompe na área financeira, não rompe na vida espiritual, né? No relacionamento, então, é devastador, né? Porque aí entra um monte de questões éticas e moral, né? Porque é o vício, né? Muitas das pessoas que não se convertem ao cristianismo, né? É justamente porque não quer abandonar o cigarrinho, não quer abandonar a bebida, não quer abandonar as palavras torpes, a prostituição, o adultério, querem continuar numa vida de pecado. E aí fica com essa imagem, né, de ser um devoto, de ser uma pessoa de Deus, que vai na igreja no final de semana, que faz tudo, cumpre o protocolinho certinho, mas quando sai da igreja acende um cigarro, é uma bebida e aquela bagunça. Você acha que tem conserto na vida dessa? Você está se enganando, está se sabotando a si mesmo. Então eu oro a Deus para que seja liberto, sabe, dessas amarras, dessas entranhas, em nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor, ó casa de Arão. Ele é o seu socorro, a sua proteção, né? Vós que temeis o Senhor, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e a sua segurança. Sabe, irmão? Uma vez que você está alicerçado em Deus, nada vai te abalar, né? Você não vai ser abalado porque a sua confiança está no Senhor, né? Não está em Deus, nesses deuses pagãos, né? Com D minúsculo. Você vê lá o que aconteceu no Monte Carmelo, né? Mais de 400 profetas ali de Baal, né? Fizeram aquele ato ali, aquele sacrifício para mostrar qual é o Deus verdadeiro. Coitado, ficaram tudo cansados, não aconteceu nada. Mas quando o profeta de Deus ali fez o ato, né? Ainda ele jogou água ainda no holocausto, tudo ali. Deus mandou fogo do céu que lambeu toda aquela água e até o holocausto, irmão, né? Mostrando para aquele povo que Deus é o Deus verdadeiro de Israel, né? É o Deus que protege o seu povo. No verso 12, né? O Senhor lembra-se de nós, Ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre Israel e abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa o que teme o Senhor, tanto os pequenos quanto grandes, né? Aqui é a confirmação do que a gente está dizendo, a fidelidade, o amor a Deus, né? De você realmente se dedicar a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Mas não estou falando de sacrifício vivo, irmão, de pagamento de promessa, de você ter que fazer pagamento de promessa e ficar se ajoelhando, subindo escadarias de joelho, sabe? De se flagelar o seu corpo. Não, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele, né? Então é por isso que Deus abomina essa questão da prostituição, né? De você contaminar o seu corpo com coisas impuras, né? Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões na cruz do Calvário, né? E através das suas pisaduras nós fomos sarados. E uma vez que nós fomos sarados, nós fomos libertos do pecado, irmão. Hoje é simples de você pagar a sua promessa, coisa do tipo. Se você errou, pecou, você não precisa mais queimar, oferecer holocausto, você não precisa se fragilizar e pagar penitência, não. É simples, é só você orar a Deus, né? Pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas minhas atitudes, me ajuda a vencer esse mal, a esse pecado que assola a minha vida e faz com que eu me aparte do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, irmão, que perto está o Senhor de um coração quebrantado, de um contrito de espírito, né? Esse acesso que Deus quer que você tenha com Ele é um acesso sublime, verdadeiro, genuíno da parte do Senhor, sem peso, irmão, sem fardo. Eu não sei se você está entendendo, sabe? Às vezes a gente se culpa tanto, Martinho Lutero se culpava tanto, porque ele sempre se achava em dívida com Deus, né? Mas um dia ele entendeu que, sabe, Jesus já pagou o preço, Ele já me pôs em liberdade, eu sou livre para adorar o Senhor, né?
Então, a gente pode, sabe, verdadeiramente, irmão, se encontrar nesse caminho. Basta você crer na palavra de Deus. No verso 14 vai dizer: o Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e sobre os seus vossos filhos. Né? Olha, você vê a chave. Se você pega essa palavra, irmão, por que você vê hoje que a vida de muitas pessoas aí estão completamente desestruturadas, né? Estão arrebentadas, família, filho que não obedece o pai, envolvido com tantas coisas, porque a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina como educar os filhos, a andar nesse princípio. Não adianta, irmão, você orar para ídolo, né? Você fazer a sua reza para santo, não vai resolver nada, não vai. Você entendeu? A palavra de Deus aqui está bem clara, né? Você quer libertação, cura, né? Você ama a sua família, você quer libertação e cura na vida do seu esposo, do seu marido? Ore ao Senhor, mas de uma maneira diferente. Rasgue o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor. Eu digo para vocês, será salvo tu e a tua casa. E isso não vem de vós, né? É dom de Deus sobre a nossa vida, é pela fé, irmão, né? Em Efésios 2:8 vai dizer isso. Crê no Senhor Jesus, né? Vai ser salvo tu e a tua casa, a tua família, né? Você adorar o Deus verdadeiro de Israel. E no verso 15: seja abençoado pelo Senhor, que fez o céu e a terra, né? Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Você quer ver milagre, irmão, acontecendo na sua vida verdadeiramente? Talvez hoje você passou a sua vida toda, irmão, sinto muito te dizer, no engano. Infelizmente, irmão, você passou aí boa parte da sua vida no engano. Mas o tempo que resta, irmão, aqui nessa vida terrena nossa, que a gente está, né? Ainda é tempo, irmão, de você fazer a diferença na sua geração, de você fazer a diferença na sua vida principalmente. Basta você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, entregar de corpo e alma a sua vida ao Senhor, e, né, e você pode ter certeza, né, que a salvação chegou na sua casa, o milagre vai ser na sua vida, e o Senhor vai abrir portas do extraordinário para você. Você vai contemplar, irmão, olha, você vai testemunhar isso que está acontecendo, né? Muitas pessoas vão ver esse vídeo, algumas já, com certeza, já pararam, já lá no início, já nem estão assistindo mais, mas você que foi, você que é duro ouvir isso, irmão, principalmente você que talvez esteja nesse caminho, mas que você permaneceu até aqui, até agora. Deus está falando com você, né? Abandone esses ídolos, irmão, né? Não precisa quebrar, não precisa, sabe nada, mas abandone isso aí, adore o Deus verdadeiro. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida do seu marido, na vida do seu filho. Você vai ver na sua vida espiritual como é real a presença de Deus, né? E dando continuidade aqui, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Abraão, né? Então aqui, Deus ele é dono de tudo, irmão, né? Do céu, na terra, mas ele deu para o homem, né? Para que deu domínio para o homem, né? Lá em Gênesis está escrito, Deus deu domínio para o homem, para ele governar sobre tudo, né? Sobre os peixes, sobre os animais, sobre as plantas. Deus deu domínio sobre tudo, irmão, mas ao longo da sua caminhada, o homem foi perdendo o domínio de si mesmo, de si próprio, foi entregando o seu domínio que Deus deu na mão de outras pessoas, na mão desses ídolos, foi depositando a sua fé em outras coisas e foi se perdendo na caminhada, se apartando do seu Criador. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, não para condenar não, mas para salvar a humanidade. Glória a Deus. Você entendeu? E é resgatar a gente do pecado, né? E hoje nós somos livres para adorar a Deus, né? Se você está ouvindo essa mensagem e você quiser entregar a sua vida para Jesus, basta você aceitar Ele agora, né? Dizer: Senhor, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Não leve em consideração, Pai, né, o tempo que eu andei no engano, o tempo que eu me entreguei a essas imagens, a essas questões,
né, esses ídolos que fez com que eu me apartasse do Senhor. Eu me entrego a minha vida por completo ao Senhor, Pai, me arrependo dos meus pecados. Você pode ter certeza, irmão, que Jesus reina sobre a sua vida e você vai viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Você vai ter esse domínio, né, próprio para poder alavancar, para seguir nessa caminhada, e Deus vai fazer coisas maravilhosas em nome do Senhor Jesus. Então aqui no verso 17, a gente está quase finalizando: não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio? Então aqui é outra questão, né? Irmão, quem morreu, morreu, né? Os mortos não tem como louvar a Deus. Nós devemos louvar e adorar o Senhor quando estamos em vida. Morreu, irmão, eu quero dizer para você, se você morrer em Cristo, ainda é salvação de vida eterna para você, para sua família, para todo mundo. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Marcos 16:16, todo aquele que crê, né? Crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Então, a salvação de vida eterna é a solução até para a morte, né? Porque a morte não é o fim para aquele que crê em Jesus Cristo, mas para esses que continuam nessa vida do paganismo, adorando outros deuses, infelizmente, eu não posso afirmar, mas aí é você e Deus, irmão, é no que você acredita, né? Muitas pessoas creem, né, nessa questão do contato, né, com outro ser, com a pessoa que partiu, etc e tal. Irmãos, a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus de amor, né? É um Deus que quer que as pessoas vivam a plenitude de Deus, vivam essa felicidade, esse gozo, né, por livre e espontânea vontade, né, sem peso, mas de dentro para fora, né? E eu vejo às vezes essa questão da pessoa querer manter a conexão com quem partiu. Você acha mesmo, irmão, pensa comigo, né, que Deus ele ia querer que a pessoa ficasse presa, né, sempre esperando uma carta, né, de um ente querido? Porque, não é fácil lidar com a dor, com a perda de alguém, né? Eu já tive a ausência do meu pai aqui nessa vida terrena, eu sei o quanto é difícil. A minha avó também, pessoas que a gente amamos, mas não tem como você ter conexão com eles, eles partiram, sabe? E aí vem essa questão da pessoa ficar buscando essas cartas. Ela não vive, porque ela vai passar a vida inteira dela aqui na Terra buscando, né, ter contato com o do outro lado, né? Mas você fala assim, mas como então que eles conseguem ter essas revelações, essas cartas psicografadas e praticamente 99% do que fala é em si a pessoa que está do outro lado lá? Bom, a Bíblia explica a própria Bíblia, irmão. Se você crê na palavra, eu vou ver aqui, né, a gente está em Deuteronômio 13, vou buscar aqui para você, mantenha aberto aí, irmão, para a gente ler o último versículo aí. Vamos dar uma olhada aqui, em Deuteronômio 13, olha só para você ver, eu encontrei aqui a resposta para isso, para as pessoas que buscam ter contato com isso. O que a Bíblia fala? Em Deuteronômio 13, a advertência contra o paganismo. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se essa obra maravilhosa que ele anunciou se realizar e ele te exortar, vinde e sigamos outros deuses, Deus com D minúsculo aqui, tá? Que não é o Deus que tu conheceste, tá entre parênteses aqui, ou seja, explicando bem aqui, sabe? E passaremos a servi-los, não deis ouvidos à palavra desse pregador ou sonhador, porquanto
Porquanto Javé, vosso Deus, que vos está pondo à prova, para aflorar diante de todos o quanto de fato amais o Senhor, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Seguireis, pois, somente a Javé, vosso Deus, e a ele amareis com a reverência, cumprindo fielmente seu mandamento e obedecendo a sua palavra. A ele tão somente servis e vos apegareis. Verso 5. Quanto à advertência, só para você ver o perigo do que é essas pessoas que induzem, sabe, as vidas ao engano, irmão. Vai prestar conta de cada vida, sabe, que levou aí da presença do Senhor. Quanto àquele profeta ou vidente, vidente, está bem específico, deverá ser morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos libertou da terra da escravidão e vos tirou aqui. Então você vê aqui, fica bem claro aqui essa questão, que é o próprio Deus que te coloca à prova, irmão, para ver se verdadeiramente a sua fé está firmada nele, ou você está deixando se levar pelo paganismo, por adivinhador de sonhos, por cartas psicografadas, enfim, é puro engano, irmão. E é um espírito maligno que, rege na vida dessa pessoa e ela não consegue sair desse meio. É impressionante, mas Rodolfo, eles fazem um trabalho de caridade muito bonito. Irmão, literalmente, fazem mesmo um trabalho de caridade muito bonito. E de caridade, irmão, eu falo pra você que o inferno tá cheio, viu? Deve estar cheio de gente lá desse tipo. Você vê, quando Cornélio, faltava uma coisa só para Cornélio, Cornélio era um centurião romano, um homem temente de alta patente, e Deus ouviu as esmolas, pessoa caridosa, que as ofertas chegavam, até o trono de Deus, Deus tenha visto a recebida viu as ofertas dele, mas disse uma coisa só faltava para Cornélio. E aí o quê? Conhecer a palavra que liberta, buscar a verdade vos libertará, irmão. Quer dizer para você, não fique nesse engano, irmão. Se tem um conselho que eu posso dar para você, todos vocês que são assíduos nesse canal, as pessoas que vão ver, procurem pesquisar mais sobre o assunto, não fique só no que o Rodolfo está dizendo, mas nem pode ficar no que eu estou dizendo, mas busque o conhecimento na palavra do Senhor, da Bíblia, E para a gente finalizar, o versículo de número 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Então, irmão, aí essa decisão no final do dia, ela é muito pessoal. Ela é de pessoa para pessoa. Eu não tenho poder, sabe, de querer imputar algo na sua vida. O nosso propósito aqui, o nosso compromisso, meu e da pastora, é literalmente a gente pregar a palavra, A gente não tem intuito de machucar a sua fé, de prejudicar ninguém, O nosso compromisso é com a palavra de Deus e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso ser omisso na palavra. Chegou no contexto, O Salmo 115, ele fala a respeito disso. Vai de confronto, Há muita coisa que talvez você que está assistindo aí vive hoje, Então reflita, Reflita nessa mensagem, que verdadeiramente você possa ficar na palavra que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais um dia, Senhor, poder abrir os nossos olhos, de contemplar, Senhor, o dom da vida, de poder, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor é o todo Deus poderoso, que reina na sua majestade e glória e que está sobre todo o domínio, Pai, que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Pai. Nós oramos, Pai, para que essa mensagem, do Salmo 115 chegue a milhares de pessoas, meu Pai, e que teu nome seja glorificado. Como nós iniciamos esse capítulo, não a nós, Senhor, nós não queremos esse título, Pai, de poder se vangloriar no Teu nome, mas que toda exaltação e adoração seja dada ao Senhor, Pai. Nós só estamos aqui como instrumento
proferindo, Senhor, a palavra que liberta. Que essa liberdade, Pai, possa trazer pureza, possa trazer, Senhor, comunhão, possa trazer intimidade contigo, Senhor. Nós queremos que vidas venham ter esse relacionamento genuíno com o Senhor, sem peso, sem fardo, sem engano, mas que venham viver a plenitude de Deus aqui na terra, que eles possam também experimentar, e rumo à salvação de vida eterna, porque o Senhor diz que estaria indo preparar um lugar para que onde o Senhor estivesse, nós também pudéssemos estar, Senhor. E nós ansiamos por isso, nós cremos na mensagem da cruz, no Evangelho que purifica de uma forma simples e verdadeira, Pai. Nós não precisamos de grandes coisas, de grandes feitos, não é? A Tua palavra diz que não é por obras, que seremos salvos, mas é pela fé em Jesus Cristo. E é nessa mensagem que nós cremos e nós oramos pedindo, Pai, a Tua provisão, que o Teu Espírito venha agir na vida do Teu povo, Pai, trazendo o entendimento que cada um precisa, Pai. Tira as escamas dos olhos, Pai. Tira todo o peso, todo o fardo, que essa pessoa está vivendo. Existem muitas pessoas que estão aí, dentro de um ministério, até mesmo cristão, estão sendo oprimidas, estão vivendo situações complicadas e ela se pergunta para si mesma: será que é isso? É servir ao Senhor? Será que eu estou no caminho certo? Que o Senhor possa abrir os olhos dela, Pai, e eu creio que o Senhor vai se revelar a ela de uma maneira muito especial, assim como o Senhor tem feito para com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a Sua palavra e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom! 46 minutos. Vamos lá, gente. Bênção.